Vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, nesta noite de 24 de setembro de 2021, sexta-feira, na cidade de Alegrete, Rio Grande do Sul, onde reunidos nesta corrente de amor do Evangelho no Lar, da Casa Espírita Eulália Nogueira, pedimos a assistência espiritual para podermos entender, compreender e colocar em prática as lições que vamos estudar hoje. Do capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, itens 9 e 10, a cólera. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Os homens, levados pelo orgulho, eles julgam-se mais do que são e não conseguem suportar uma comparação que poderia rebaixá-los. Consideram-se bem acima de seus irmãos, seja em conhecimento, seja pela posição social que ocupam, seja até mesmo pelas vantagens materiais de que desfrutam. Por isso, a menor comparação lhes causa irritação e aborrecimento. E o que acontece então? Ficam encolerizados. Procurem a origem desses acessos de demência passageira que fazem com que se igualem aos brutos, perdendo o sangue frio e a razão. Procure o porquê de tal proceder e quase sempre encontrarão por base o orgulho ferido. É justamente o orgulho ferido que os leva a repelirem, cheios de cólera, os mais sensatos conselhos. Até mesmo a impaciência que tem a sua causa nas contrariedades fúteis advém da importância que cada um atribui à sua própria personalidade, perante a qual julgam que tudo e todos devam se curvar. Em sua loucura, o homem colérico volta-se contra tudo, desde a natureza bruta até os objetos, que acaba destruindo por não lhe obedecer. Se em tais momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, ou teria medo de si mesmo, ou se acharia bem ridículo, que julgue por aí a impressão que deve causar nos outros. Ainda que seja por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se para vencer uma tendência que o torna digno de piedade. Se parasse para pensar, veria que a cólera nada resolve, pois além de lhe alterar a saúde, ela compromete a sua própria vida, fazendo com que ele se torne a sua primeira vítima. Além disso, uma outra consideração deveria contê-lo, a certeza de que faz infelizes todos aqueles que o cercam. Se ele possui coração, não sentirá remorsos em fazer sofrer as criaturas a quem mais ama? E que remorso mortal sentiria se num acesso de raiva ele cometesse um ato do qual tivesse de se arrepender pelo resto da vida? Em resumo, o homem que possui o temperamento colérico não deixa de ter certas qualidades no coração. Entretanto, a cólera pode ser um empecilho para que ele pratique o bem e pode levá-lo a praticar o mal. Isso deve ser suficiente para que ele se esforce em dominá-lo.
O espírita ainda deve levar em conta uma outra razão. A cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Item 10. Hahnemann, Paris, 1863. Segundo a ideia muito falsa de que o homem não pode alterar a sua própria natureza, ele se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos nos quais se satisfaz de bom grado. Para eliminar esses defeitos, o homem precisaria ter muita perseverança. É assim que o sujeito inclinado à cólera, quase sempre ele encontra desculpas em seu temperamento. Antes de se considerar culpado, ele atribui a responsabilidade a seu próprio organismo, acusando a Deus por seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Não há dúvida de que existem temperamentos que se prestam mais do que os outros a atos violentos, assim como há músculos mais flexíveis que se adaptam melhor a certos exercícios físicos. Entretanto, não acreditem que esteja aí a principal causa da cólera. E tenho a certeza de que um espírito pacífico, mesmo num corpo guerreiro, será sempre pacífico, assim como um espírito violento num corpo frágil será sempre violento e arrumará uma maneira de manifestar essa violência. Portanto, se a cólera não encontrar um organismo apropriado, ela ficará contida. Caso encontre, ela se manifestará. O corpo não dá a cólera àquele que não a possui, assim como também lhe dá outros vícios. Não lhe dá outros vícios, desculpem. Todas as virtudes e todos os vícios pertencem à natureza do próprio espírito. Se não fosse assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O espírito não pode fazer com que aquele que possui uma deformidade física torne-se sadio, mas pode modificar para melhor aquilo que é do espírito, quando é portador de uma vontade firme e determinada. Espíritas, a experiência não prova até onde vai o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente milagrosas que vêm acontecer. O homem só permanece vicioso porque quer, pois aquele que deseja se corrigir sempre encontrará oportunidade. Caso contrário, a lei do progresso não existiria para o homem. Bem, meus irmãos, então a cólera é um sentimento que contraria a lei de Deus e se expressa por atitudes rudes e grosseiras, acarretando sérios desajustes orgânicos àquele que a cultiva e fazendo deste a sua principal vítima. Além disso, revela um sentimento antifraterno de quem a ela se predispõe perante os semelhantes. Trata-se de um mal cuja origem reside no orgulho ferido, que o homem terá que dominar se deseja ser feliz. A verdadeira origem da cólera está no espírito. Este é que pode estar vicioso, não o corpo. Desculpar-se do proceder colérico, alegando mau funcionamento do organismo, é pretexto que se usa para dissimular as próprias imperfeições. Para combatê-la, é necessário o homem reformar-se interiormente, mediante o uso da vontade,
inteligência e livre-arbítrio, dirigidos para o bem. É a nossa reforma íntima. Bem, queridos irmãos, passando para a última parte, pedimos que todos que estão ligados nesta corrente de luz, que recebam um passe. Que nossos lares sejam visitados pelos amigos espirituais, limpando, harmonizando e iluminando. Que todas as pessoas relacionadas no dia de hoje possam receber a saúde, a paz, o equilíbrio e a harmonia. Peço também por todos que estão sofrendo, doentes, desesperados e que recebam o alento. Peço ainda para os médicos e enfermeiros do espaço que coloquem nas nossas águas o remédio necessário a cada um, conforme o merecimento. E assim eu encerro este evangelho, agradecida pela oportunidade, e desejo uma noite de paz a todos. Que assim seja.